Senhor, para que nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, pela tua verdade, que será lida e exposta ao nosso coração nesse momento. E pedimos-te, ó Deus, que tu possas falar verdadeiramente ao nosso coração. Que saiamos daqui essa noite com a convicção, a certeza e a garantia no teu Santo Espírito de que é o Senhor aqui nos fala, o Senhor que nos orienta pela tua palavra. Por isso, ó Deus, abençoe o pastor Milton e também abra o nosso coração para te ouvir em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui nessa noite bendita, noite na qual celebramos a Cristo e, em especial, celebramos a mesa da comunhão. É muito bom estarmos juntos e que o Senhor esteja falando ao seu coração, ministrando graça a cada um de nós. E para isso eu quero te pedir que abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versos 1 a 8, nós estamos aí nessa série de mensagens do mês de agosto, uma igreja que adora a Deus. E eu e você, nós precisamos ser esta igreja, a igreja que adora a Deus. João capítulo 12, versos 1 a 8. Abra sua Bíblia e deixa ela abertinha nesse texto. Antes de lermos o texto, quero que você preste atenção na cena que nós vamos partilhar aqui através desse texto. Nessa noite bendita nós vamos compartilhar aqui, irmãos, com os queridos irmãos, um belíssimo texto que retrata uma cena típica de uma reunião de grupo familiar. Quem aqui já frequentou e vai nos grupos familiares, sabe como é uma reunião de grupo familiar. Aquele entrosamento, aquele envolvimento dos discípulos de Cristo. E o povo de Deus está reunido com alegria, com boa disposição na casa de um discípulo, de um dos discípulos de Jesus. E eles vão ali desfrutar da comunhão com Jesus e com os irmãos da fé. E esta casa que se abre para receber Jesus e seus discípulos, prepara uma refeição para receber Jesus e os seus discípulos. É esse o cenário que se desenha nesse texto que nós vamos ler. Vamos fazer a leitura de João, capítulo 12, versos 1 a 8. Acompanhe atentamente estes versículos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os discípulos estavam num momento de alegria, desfrutando do grande privilégio da presença do Senhor. E assim também nós, irmãos, estamos desfrutando desse grande privilégio da presença do Senhor, pois nós estamos aqui diante da mesa da comunhão com Cristo, em seu corpo, em seu sangue, que foram entregues por amor a nós. Você compreende? Você alcança a profundidade desse privilégio? Assim como aqueles irmãos no passado tinham um grande privilégio da presença de Jesus naquela reunião familiar, nós igualmente hoje temos esse grande privilégio da presença de Jesus em nosso meio.
quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que te dê a profundidade desse privilégio que nós temos hoje. Nós vamos partilhar o corpo e o sangue de Cristo, porque Ele te amou de tal maneira. Isso não pode ser um ritual vazio, e precisa ser para nós uma celebração de comunhão, uma celebração de gratidão, uma celebração de reconhecimento do amor de Deus. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que continue falando ao seu coração, por meio da palavra dEle. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, estamos diante de ti nessa noite bendita. Celebramos a Cristo, celebramos a presença do nosso Senhor e Salvador, celebramos o corpo e o sangue do Senhor, celebramos a comunhão fraterna que temos uns com os outros, comprados naquela cruz do madeiro. Celebramos o privilégio de estarmos reunidos neste lugar de adoração. Mas muitas vezes não alcançamos a profundidade desse privilégio. Por isso clamamos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo leve nossos pensamentos cativos em obediência a Ti, que Teu Espírito Santo vivifique a Tua palavra em nossas mentes e corações, para que possamos perceber tão grande amor que nos alcançou, para que possamos compreender o significado, ó Pai, real, espiritual desse momento que vivemos agora na Tua santa presença, ó Pai, para que possamos perceber a presença de nosso Senhor em nosso meio, e que saiamos daqui convencidos da Tua graça, fortalecidos no Senhor e dispostos a Te obedecer para louvor e glória do Senhor. Pai, nós oramos a Ti e Te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, aplica a Tua palavra em nossos corações, não deixe que a semente se perca, mas que ela venha cair em solo fértil, em corações ensináveis, em corações quebrantados, em corações contritos, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus queridos, é uma característica muito peculiar no Evangelho de João. O apóstolo, ele trabalha muito e ao relatar, registrar a inspiração que lhe foi dada por meio do Espírito Santo, ele faz muito uso de contrastes para trazer o ensino da palavra de Deus. Muitas vezes, por meio de contrastes, nós encontramos ensino de princípios, Deus nos revelando o que nós somos e o que nós deveríamos ser. E tudo isso ele faz por meio de contrastes. Isso é muito característico do Evangelho de João. Revelando aqui a realidade daqueles que servem a Deus, em contraste àqueles que servem a si mesmos e ao mundo. E dentro dessa narrativa, nós temos um claro contraste registrado nas atitudes de Maria e de Judas. A partir desse contraste, nós vamos meditar a respeito da adoração preciosa, irmãos. Nós estamos falando de uma igreja que adora a Deus. E eu preciso compreender, à luz desse contraste, o que é uma adoração preciosa. Qual é a adoração que Deus requer de seu povo? À luz desse texto, perceba como de fato se expressa uma verdadeira fé. Perceba também que nem todos os que se ajuntam na comunhão da igreja são de fato discípulos de Cristo, ou que priorizem a glória de Deus. E a minha expectativa nessa noite, irmãos, a partir dessa mensagem, é que nós possamos meditar, que cada um medite na seguinte pergunta: o quanto tem me custado a minha adoração a Deus? Como tem sido a minha expressão de fé em relação ao reino de Cristo? A minha expectativa é que nós saímos daqui pensando e refletindo nisso. O quanto me tem custado a minha adoração a Deus? Como tem sido a minha expressão de fé em relação à obra do Senhor? A adoração preciosa é uma expressão da verdadeira fé, pois o evangelho que não nos custa nada, não nos é digno de nada.
Um evangelho que não nos custa nada, não nos é digno de nada. Guarda essa frase no seu coração. No geral, as pessoas pensam assim. Oh, deu a luz. No geral, as pessoas pensam assim: o que eu tenho para ganhar? Verdade ou mentira? O que eu tenho para ganhar nesse negócio? O que eu tenho para ganhar nesse lugar? O que eu tenho para ganhar nesse projeto? E muitas pessoas pensam assim em relação à igreja: o que eu tenho para ganhar nessa igreja? E o que eu tenho para receber por fazer parte da igreja? Essa é a mentalidade mundana. Enquanto o Evangelho de Cristo nos leva a refletir sobre o que eu tenho que perder por amor a Cristo. O que tenho que renunciar para seguir a Cristo. Este é o Evangelho que nos custa algo. É o Evangelho real, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Por isso, o Evangelho que não nos custa nada, não é um Evangelho digno de nada. Perceba que a narrativa registrada começa com algumas informações importantes. 6 dias antes da Páscoa. Isto é interessante notar por quê? Porque João vai do capítulo 12 até o capítulo 21, registrando a última semana da vida de Jesus Cristo. Do capítulo 12 ao 21, registrando tudo o que se passa com Jesus Cristo. Mostrando exatamente aquilo que aconteceu com ele antes de sua crucificação. E nós temos aqui, irmãos, um momento específico relacionado à cultura do povo de Deus. Que momento é esse? Uma festa na qual eles iam até aquele lugar de adoração com uma certa antecedência para se purificarem antes da Páscoa. Então era comum entre o povo de Deus chegar à cidade antes. E o texto fala 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, eles já estavam ali reunidos para poderem participar da Páscoa. E Jesus vai à casa de Simão, o leproso, onde se encontrava também Lázaro e suas irmãs. Perceba que cena linda, típica de um grupo familiar. Ali estava Lázaro, em íntima comunhão ao lado do Senhor. Aquele que estava morto, agora se assentava vivo ao lado do Senhor que o trouxe à vida. Marta, que num passado recente servia à mesa reclamando e se sentindo sobrecarregada, e que agora servia silenciosamente e prazerosamente ao Senhor e aos demais discípulos, porque de fato compreendeu a quem ela servia. E Maria entra em cena sem alarde, sem tocar trombetas para si mesma, e em sincera adoração derrama sobre a cabeça de Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso. Essa é uma cena na qual, é uma casa na qual o Senhor tem prazer de estar. Uma casa que adora, uma casa que tem comunhão, uma casa que tem serviço. Uma casa que expressa essa comunhão, esse serviço, essa adoração. E diante disso eu preciso refletir. Nós precisamos refletir. E a nossa casa, irmãos? O que fazemos à mesa quando o Senhor está conosco? Nós precisamos refletir nisso. Como a minha casa, como eu expresso a minha adoração a Cristo? Como eu sirvo ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor com alegria e prazer? A minha casa serve ao Senhor com alegria e prazer? Nós devemos analisar essa belíssima cena e refletir sobre a nossa adoração pessoal e familiar. E em adoração preciosa, Maria vai testemunhar aqui sua devoção e sua entrega total ao Senhor. Porque Jesus está sendo ungido. Você pode e deve se fazer essa pergunta: que bálsamo é esse? No Evangelho de Mateus, quando Jesus é ungido com água, no dia do seu batismo, ele recebe o Espírito para capacitá-lo para o ministério terreno, para a realização do seu ministério. Agora, ele é ungido com bálsamo preciosíssimo, preparando para a morte. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacerdote e profeta de Deus, que com sua morte e posterior ressurreição, vai destruir a morte e garantir a vida eterna aos seus discípulos. Amém, irmãos?
É isso que está representando esse bálsamo derramado sobre a cabeça e os pés de Jesus Cristo. Ele está sendo ungido e preparado para a sua própria morte. Vamos pensar um pouco mais no que Maria está fazendo. O bálsamo de nardo puro que ela derrama sobre Jesus é algo muito caro. E ela o derrama todo sobre ele. Não poupa nenhuma gota. Os evangelhos registram que derrama na cabeça e vai para os pés de Jesus, até o ponto que o óleo desce aos seus pés, e essa mulher em público solta os seus cabelos, ele enxuga os pés com os próprios cabelos. Este bálsamo, irmãos, de nardo puro era tão caro, que Judas vai falar assim no verso 5, que coisa interessante, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Chamou a atenção de Judas. Por que não se vendeu por 300 denários? E o que representa 300 denários, meu querido e minha querida? Para que você tenha uma noção do valor desse bálsamo, 300 denários representa um ano inteiro de trabalho. Cada dia e todo dia de trabalho. É isso que vale 300 denários naquela época. Maria não se importou com o valor daquele bálsamo, ela queria expressar sua adoração ao Senhor. E nem tampouco se importou com as críticas dos outros, porque o seu propósito era glorificar ao seu Senhor. Outro detalhe importante, segundo os costumes daquela época, da cultura daquele povo, era impróprio para uma mulher soltar os cabelos em público, e ainda mais tocar em outro homem em público. Era impróprio, era desonroso para uma mulher. Isso é uma coisa cultural, era uma coisa daquela época, daquele povo, é uma coisa da região oriental. Tanto é para quem gosta de filmes de samurais. Se você assiste um filme de samurai, a forma de desonrar um samurai é cortar o cabelo dele. Se você vê filmes orientais, quando as mães querem colocar as filhas no laço, elas falam assim: se você não se comportar, eu vou raspar a sua cabeça. Porque naquela cultura o cabelo é símbolo de honra e glória da mulher. É uma coisa cultural, algo daquela região que nós muitas vezes não alcançamos. E Maria está ali soltando os seus cabelos, algo que já era impróprio, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Entrega tudo que ela tem de mais precioso, mas também entrega a sua honra e glória pessoais a Cristo Jesus. É isso que representa essa atitude de enxugar os pés com os próprios cabelos. Em sua adoração preciosa, Maria entrega tudo o que tem de mais precioso e devota a sua honra e glória pessoais a Cristo, declarando que Jesus é o seu bem mais precioso. Nós cantamos isso agora há pouco. Jesus é o seu bem mais precioso. Ele é a sua honra e sua glória pessoal. Cristo é o seu bem mais precioso. Pois quem foi que deixou a majestade e glória por mim? Quem foi que morreu por meus pecados? Quem foi que me reconciliou com Deus Pai? Jesus Cristo. Ninguém mais. Ele é a minha honra e a minha glória pessoal. E nós precisamos ter essa de profundidade, desse discernimento de quem é Jesus para cada um de nós. A verdade, irmãos, é que quando nós encontramos a revelação do Evangelho da salvação, que revela quem é Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar, a única resposta possível para testificar a minha fé é entregar tudo o que sou e tudo o que tenho, porque Ele me é tudo. Amém, irmãos? É entregar tudo o que sou e tudo o que tenho, porque Ele já me é tudo. É assim que você enxerga Jesus na sua vida? Era assim que Maria enxergava. Por isso ela derrama tudo que ela tinha de mais caro, o bálsamo precioso, e tributa a sua honra e sua glória pessoal aos pés de Jesus. Porque Jesus era tudo de mais precioso para Maria. E eu e você precisamos refletir sobre esta glória que o Senhor, com a sua vida, estendeu a nós. Esta glória que o Senhor nos alcançou naquela cruz e que nós vamos celebrar através da ceia. Esta honra e glória pessoal que o Senhor tributou sobre cada um dos seus filhos. Por quê, meus queridos? Porque quando nós
agimos segundo a lógica desse mundo, e muitas vezes nós fazemos assim, nós esquecemos da obra de Jesus Cristo, e muitas vezes vivemos na dimensão da lógica desse mundo. E quando nós agimos segundo a lógica desse mundo tenebroso, nós pensamos nos prazeres da carne, então dizemos: eu não vou a Cristo porque tenho muito que viver ainda. Você já ouviu alguém falar isso? Ou quando nós agimos segundo a lógica desse mundo, nós pensamos nos vícios que temos que abandonar e dizemos: eu ainda não estou pronto para ser crente, eu ainda não estou pronto para ir para a igreja. Quando nós agimos segundo a lógica desse mundo, nós pensamos na religiosidade da família e dizemos: eu não posso ser crente, porque a minha família sempre foi desta outra religião. Quando nós pensamos e agimos segundo a lógica desse mundo, nós pensamos no apego material e dizemos: eu não concordo com o dízimo, e aí inventamos desculpas para justificar o nosso apego material e a nossa infidelidade no sustento da casa do Senhor. Porque tudo isso é a lógica do mundo contaminando o povo de Deus. É o raciocínio mundano entrando na comunidade da fé. Eu quero desafiar você nessa noite a entender que seguir a Cristo tem um preço. Ou você entende que Ele é o seu bem mais glorioso e precioso, e que toda a glória desse mundo se apagou para você, e por isso você entrega tudo para Ele e para a glória dEle. Amém? Precisamos entender isso. Ele é a nossa glória. A glória deste mundo se apagou para cada um de nós, e por isso nós devemos tributar tudo a Ele. Meus queridos, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E o Senhor te escolheu no meio da multidão para que você ande na contramão da lógica desse mundo. O Senhor te escolheu para que você ande na contramão da lógica desse mundo tenebroso, na contramão da lógica desse mundo que vive segundo os seus prazeres, suas vaidades, suas ganâncias e cobiças. Para isso Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Uma adoração preciosa faz com que aqueles que são chamados pelo Senhor se rendam a Ele em comunhão, serviço e entrega. Porque não há outro Senhor para aqueles que são alcançados pelo Evangelho da salvação. Não há outro Deus, não há outro caminho, somente Cristo, somente Jesus. Aí eu te pergunto: o que é que você está esperando para se lançar aos pés de Jesus? Para se curvar aos pés de Cristo? O contraste desse texto é muito importante. Porque nós também devemos entender que nem todos que dizem que são cristãos, são de fato cristãos. E para contrastar com essa belíssima cena de adoração, partida de Maria, surge um comentário feito por um apóstolo. Não foi qualquer pessoa, foi um apóstolo que andou com o Senhor, que viu centenas de milagres e que aparentemente era um discípulo comprometido e confiável. Era uma pessoa benquista por todos, que tinha um cargo importante na equipe de Jesus, o tesoureiro da equipe, Judas Iscariotes. Judas se apresenta como sendo alguém que tem preocupação com os pobres, percebe? Alguém que tem preocupação com os pobres. Reveja as implicações do que ele fala no verso 5. Que coisa interessante, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja como a falsa fé se revela. Ela é hipócrita, ela revela uma preocupação que não é real. Digo que estou preocupado com uma coisa, os pobres no caso, mas no fundo eu estou preocupado somente com o meu próprio interesse, somente com o meu próprio status, somente com o meu próprio bem-estar. Ele estava de olho, era no dinheiro para que ele pudesse pegar o dinheiro. E muitas vezes os Judas da atualidade fazem isso. Os outros evangelhos, irmãos, relatam que esse comentário trouxe implicações tão sérias, que os outros discípulos fizeram coro com Judas, criticando a atitude de Maria. Tamanha a influência daquele falso discípulo.
Os outros evangelhos relatam que os demais apóstolos somaram coro com as palavras de Judas, por não discernir as intenções daquele coração maligno. Ele não só denigriu aquela atitude de louvor e glória ao Senhor, como levou os outros discípulos a uma atitude de crítica e oposição, a ponto de Jesus ter que repreendê-los. Verso 7, Jesus, entretanto, disse: deixai-a. Está aí um ponto de exclamação, não foi um deixe-a, foi um deixai-a. Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Ele dá essa palavra para todos aqueles discípulos, naquele burburinho que surgiu a partir do comentário de Judas. Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Preocupar-se com os pobres é algo lícito. E Deus é o Deus que ordena que o seu povo cuide dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros. Mas nada nessa vida, presta atenção nisso, nada nessa vida pode assumir a forma que se tem aqui proposta por Judas. Nada pode assumir a prioridade na nossa vida que não seja, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Qualquer atitude, por mais bela que seja, se não for em primeiro lugar para glorificar a Deus, não tem valor nenhum. A crítica de Judas segue a lógica do mundo, uma lógica mundana. É como se Judas estivesse dizendo: quando eu entrego a Deus aquilo que eu tenho, eu deixo de fazer pelo próximo. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não entrego o dízimo não porque eu dou dinheiro para comprar cesta básica, porque eu dou dinheiro para ajudar os pobres. Eu já ouvi isso muitas vezes. Essa é a lógica do mundo. Se eu entrego para Deus, eu não ajudo o próximo. E Judas está fazendo o mesmo coro aqui. Veja como a falsa fé se revela, ela é hipócrita. Judas, na primeira vez que abre a boca, ele revela as intenções malignas do seu coração, fazendo um discurso segundo a lógica do mundo, contaminando a muitos, segundo os seus próprios interesses, não os interesses do reino de Deus. Quando Jesus diz, no verso 8, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Presta atenção nisso. Jesus não está sendo insensível à necessidade dos pobres. Não, porque o Senhor é o Senhor que nos ordena cuidar dos pobres. Ele não está sendo insensível. Mas o Senhor tem a visão clara de prioridade. Jesus tem a visão correta das prioridades do reino de Deus. Em primeiro lugar, a glória de meu Pai. Essa é a visão correta. E a Bíblia nos ensina como nós podemos ter cuidado para com os pobres. A Bíblia dá esses procedimentos. E uma das maneiras mais simples é Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é um chamado de Deus para o seu povo. Trabalhe, conquiste, para que você tenha para si, mas que você também tenha para o necessitado. Não é para torrar, é para administrar com sabedoria. Você percebe? É o trabalho, é o suor do meu rosto. Dentro daquilo que eu conquisto, eu tiro parte para socorrer aquele que nada tem. O problema e o lamentável, o trágico é, se nós olharmos para a realidade dos nossos dias, e também para a realidade das igrejas, de muitas igrejas, e instituições que se dizem instituições de caridade, em nome do socorro do que nada tem, os homens metem a mão na bolsa para tirar recursos para si. Enquanto muitos proprietários de instituições que se dizem ajudar os pobres, andam em carrões de luxo, vivem no luxo, os pobres ficam cada vez mais pobres. É o discurso, mas a intenção do coração é outra. A preocupação de Judas revela que o coração dele não está na glória de Cristo e no serviço a Cristo, mas em seu próprio interesse. E esse tem sido o discurso no mundo em que vivemos e até mesmo em muitas igrejas. A falsa fé é marcada por essa característica. Presta atenção. Qual é a característica da falsa fé? Uso do que é bom com a intenção do que é mal. A falsa fé faz isso. Usar o que é bom com a intenção do que é mal.
A exemplo das seitas que usam o evangelho que é bom para extorquir a fé dos bobos. É isso que significa essa frase. Use do que é bom com a intenção do que é mal. O discurso é: nós precisamos cuidar dos pobres. A intenção é roubar, aparecer, se destacar, se promover. Essa é a intenção. O discurso é lindo, mas a intenção passa longe de glorificar a Deus. E assim é nos dias de hoje. E assim não pode ser dentro da nossa igreja, para a glória de nosso Deus. Amém, irmãos? Presta atenção, quando uma pessoa se acha próxima da verdade, mas não tem o seu coração convertido, ela vai se utilizar do mecanismo do evangelho para o seu próprio benefício. É o que acontece com os falsos crentes. Ele se encontra próximo da verdade, mas por não ter um coração convertido, ele vai usufruir do mecanismo da igreja para o seu próprio interesse, para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício. Essa é a tragédia dos nossos dias dentro das igrejas. Muitos são guiados por essa mentalidade mundana e desenvolvem uma teologia doente. O que nós temos para ganhar? Essa é a teologia de muitos falsos cristãos, ou cristãos débeis na fé. Mas o Evangelho de Jesus diz: o que devo entregar por obediência ao Senhor. Esse é o chamado do Evangelho. O que devo entregar por obediência ao Senhor. E a partir desse texto nós precisamos perceber o contraste claro entre esses dois comportamentos no meio do povo de Deus. A verdadeira fé leva os crentes a terem um coração de entrega, de envolvimento. A falsa fé leva a pessoa a preocupar-se somente consigo mesma, em receber, em querer ser servida e não servir. Esse é o contraste da verdadeira e da falsa fé. Nós devemos refletir sobre qual é a dificuldade que nós temos de contribuir na igreja. E quando eu falo de contribuição, eu não me refiro somente a dízimo e ofertas. Eu me refiro ao meu envolvimento, à minha doação pessoal. Porque a expressão da verdadeira adoração, de uma adoração preciosa, envolve comunhão, serviço e entrega. Quando eu falo comunhão, eu me refiro às duas dimensões da comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o meu próximo. Aquele serviço ao próximo, aquele serviço no reino, aquela entrega total. Isto é a expressão de uma adoração preciosa. É essa a igreja que Deus quer que o adore. Uma igreja que se entrega a Ele totalmente. Perceba no texto que Lázaro está sentado à mesa da comunhão com Cristo. Marta está servindo de forma zelosa e silenciosa. E Maria está entregando tudo que tem ao Senhor. Características claras de uma fé verdadeira, de um serviço, comunhão e de entrega. É o que nós precisamos expressar para testificar da fé que temos nesse Senhor e Salvador de nossas vidas. Para honrar tal sacrifício, para obedecer, para servi-lo, para agradá-lo. E nós precisamos nos perguntar: de que forma eu tenho me envolvido no reino de Cristo para promover o seu reino? Muitas vezes damos desculpas esfarrapadas para justificar a nossa falta de adoração ao Senhor. Eu não dou dízimo na igreja porque eu já ajudo os pobres. Eu não me envolvo nos grupos familiares porque eu não tenho tempo, ou porque eu não gosto desse momento. Eu não participo das programações porque não me agradou tal pregador, porque não me agradou tal cântico, porque não cantou um hino. Muitas vezes inventamos desculpas esfarrapadas para justificar a nossa falta de adoração ao Senhor. Nós não adoramos como deveríamos adorar. Você não precisa de um curso de mordomia cristã para saber o que você precisa fazer ou não fazer. O que você precisa se sentar aos pés de Jesus e adorá-lo como Maria fez. É isso que nós precisamos fazer. Nos assentarmos aos seus pés e adorá-lo verdadeiramente. Pode ser que, como Judas, alguns estejam apegados aos prazeres desse mundo
e não consegue obedecer às regras e princípios que o Senhor Jesus deu à sua igreja com tanta clareza, a respeito daquilo que devemos fazer em obediência e adoração a Ele. E não temos como fugir desse princípio, irmãos, pois o Senhor nos chama para uma vida de completa e comprometida entrega a Ele. Não tem como fugir. É o Senhor que nos chama para essa adoração preciosa. Para concluir, nesse aspecto de adoração preciosa, diante dessa cena linda, que precisa nos levar a uma reflexão profunda e mudança de atitudes, eu quero perguntar a você, querido, que nos visita essa noite, você que está aqui participando conosco, talvez você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, como centro de sua vida, talvez você pense que de alguma forma Deus se agrada da sua vida porque você faz coisas boas. Talvez você tenha essa lógica do mundo no seu coração, na sua mente. Por causa daquilo que você faz, que é bom, que é bacana, Deus se agrada de mim. Eu preciso dizer para você nessa noite, Deus não se agrada de ninguém por causa de coisas boas. Porque o pecado mancha todas as nossas obras boas. E Deus não se agrada do pecado. Por isso nós precisamos reconhecer que somos miseráveis pecadores e carecemos da misericórdia que há em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Somente assim as nossas boas obras são aceitas por Deus, para agradá-lo. Eu também não posso deixar de dizer aos cristãos, aos membros dessa igreja que aqui estão. Judas também era um membro da igreja. Ele estava ali, participou de todo aquele vislumbre de maravilhosos milagres. Mas o coração dele não se inclinava para a glória de Deus. Quais são os seus verdadeiros interesses? Para o que, querido irmão, o seu coração tem se inclinado? Para a glória de Deus ou para os seus interesses pessoais? O que lhe custa servir a Cristo? Eu preciso enfatizar, meus queridos, que a fé que o Senhor requer do seu povo é uma fé que resulta em comunhão, serviço e entrega. Sem nenhuma dessas características não é uma adoração preciosa. E é por isso que nós, enquanto igreja, estaremos sempre envolvendo, provocando, estimulando o seu envolvimento na expansão do reino de Deus. Porque nós precisamos acordar para o chamado de Cristo, para essa adoração preciosa, porque Ele é o nosso bem maior, nosso bem mais precioso. E nós precisamos refletir isso. A adoração preciosa é uma expressão da verdadeira fé. Um evangelho que não nos custa nada, não é digno de nada. A adoração preciosa tem por prioridade, primeiramente, entregar tudo a Deus. Sua honra, sua glória pessoal, seus bens materiais. Porque Jesus é o nosso bem mais precioso. Amém, irmãos? Quero te convidar a mais uma oração. Aqueles discípulos estavam ali naquela casa, desfrutando do privilégio da presença de Cristo. E nós vamos desfrutar do privilégio do corpo e do sangue de Cristo. Vamos fazer mais uma oração. Eu quero te convidar a se colocar de joelhos. Assim como Maria se curvou em santa reverência, se você tiver condições, curve-se em santa reverência ao Senhor. E faça uma oração: Senhor, eu não tenho te adorado de forma tão preciosa como o Senhor é digno de ser adorado. Tem misericórdia de mim e ajuda-me a te adorar como o Senhor deve ser adorado. Senhor, me prepara para participar dessa mesa. Lava-me dos meus pecados, purifica-me de todo o pecado. Eu quero partilhar desses elementos e receber a tua bênção nessa noite. Ore ao Senhor.
Pai bendito, Pai amado, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Tua palavra que nos mostra aquilo que somos, aquilo que deveríamos ser para louvor e glória do Senhor. Nessa noite bendita te pedimos, por misericórdia, prepara as nossas mentes e corações para partilharmos, ó Pai, da mesa do Senhor, para sermos agraciados pela Tua bênção, para sermos tocados, ó Pai, pela Tua presença, por meio, ó Pai, dessa ordenança santa. Lava-nos de todo o pecado, purifica-nos de todo erro e convença-nos do Teu chamado. Que ninguém aqui, ó Pai, permaneça inclinado aos seus próprios interesses, mas que todos nós estejamos juntos, unidos, envolvidos no Teu reino, dispostos à Tua obra e convencidos do Teu chamado. Pai, nós queremos Te glorificar, nós queremos adorar o Senhor de forma preciosa, de forma digna, da qual o Senhor é digno de ser adorado. Que o Senhor esteja nos abençoando neste momento e continue falando conosco. E abençoe, ó Pai, os elementos que serão usados para esse ofício santo. Abençoe o pão, abençoe o fruto da videira. E que ao tomarmos deles, seja o Teu Espírito Santo tocando, seja o Teu Espírito Santo derramando graça, seja o Teu Espírito Santo derramando cura, renovo e restauração sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar aqui à frente